Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro com propósito. Estou muito feliz de poder estar disponibilizando essa mensagem. Nós temos uma mensagem impactante para o seu coração. Quero fazer uma oração para que essa mensagem venha tocar seu coração, para que você possa ser alimentado, nutrido pela palavra de Deus através desse nosso encontro. Pai, eu quero agradecer por essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Senhor, cada uma dessas pessoas precisam de uma palavra, precisam ser tocadas por Ti, precisam ser alinhadas com o Seu propósito, precisam viver aquilo que o Senhor sonhou para a vida delas. Toque seus corações nesse momento, prepare os seus corações para receberem a semente da Tua palavra, que cura, que traz alinhamento, que traz a sabedoria que precisamos para superar os obstáculos que temos. Em nome de Jesus, que este nosso encontro aqui seja marcado por cura, seja marcado por cura na alma, por cura física, psicológica e espiritual. Que essas pessoas sejam alinhadas para desfrutarem da plenitude do Senhor, para desfrutarem de uma vida abundante em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu tenho certeza que esta palavra vai falar muito com você. Em Mateus, no capítulo 14, houve ali uma experiência extremamente marcante, extremamente impactante. Jesus disse para os seus discípulos irem para o outro lado daquele mar, porque na verdade Jesus queria ficar sozinho, ter ali um tempo a sós com Deus. Às vezes nós estamos com tanta correria, com tantos afazeres e não tiramos um tempo a sós, um tempo de solitude. Solidão é quando, ainda que você esteja com um monte de pessoas, você se sente sozinho. Solitude é aquele momento de quietude que nós precisamos ter para que as vozes externas parem de nos impedir de ouvir a nossa voz interna. E a resposta que você precisa hoje não vai vir de fora, vai vir de dentro. Eu quero te levar para dentro de você através dessa mensagem. Presta bem atenção. Então, Jesus foi para aquele seu momento de quietude, para o seu momento de solitude, e os discípulos foram atravessar para o outro lado. Nessa de atravessar para o outro lado, veio uma tempestade, e eles tiveram muito medo. As tempestades, você precisa compreender isso, elas vêm para todos. Todo mundo passa por tempestades. Talvez você diga, mas Paulo, eu vejo pessoas que se esforçam tanto para fazer o bem, e essas pessoas às vezes passam até por mais tempestades do que outras. Você precisa compreender que a tempestade virá para todos. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante a alguém que constrói sobre a areia. O prédio pode ser enorme, a casa pode ser maravilhoso, suntuoso, com uma bela fachada, mas quando vier a tempestade, aquela casa vai cair conforme vier as tempestades. Mas a pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, a diferença está aí. Quando as tempestades vierem, ela está como uma casa firmada sobre a rocha. Então, a mesma tempestade que vai vir para os outros que não praticam as palavras de Jesus, vai vir para aqueles que praticam as palavras de Jesus. Mas a diferença está que um tem a sua casa firmada na rocha. Então, quando as tempestades vierem, elas não conseguirão derrubar aquela casa. É isso que eu preciso que você entenda. É que essa tempestade pode até causar medo em você. Essa tempestade pode até te deixar desesperado. Mas essa tempestade só está te deixando desesperado porque você ainda não entendeu que essa tempestade não pode destruir você. Mas Paulo, e por que muitos são destruídos pelas tempestades? É porque quando elas vêm, eles não têm o alimento que precisam para passar por aquele momento. Ao invés de passar por aquela tempestade, essas pessoas se desesperam, tomam decisões erradas pelo medo, elas tentam se ajudar de uma forma e pulam do barco e desistem daquilo que precisam perseverar e se desanimam e abandonam seus sonhos, abandonam seus projetos, caem totalmente em depressão, como eu já caí. O que Jesus estava tentando nos
fazer entender que Ele não está ausente nos momentos de tempestades. Ele está bem perto, dizendo: eu estou aqui. No meio daquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Eu estou aqui. Eu falei para vocês irem, mas eu jamais iria abandoná-los. Eu jamais iria deixá-los no momento de tempestade. Eu continuo com vocês. Só que a diferença é que vocês estão neste barco e eu estou andando sobre essas águas. E Paulo, o que significa isso? As águas significam as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, sim, podem ser abaladas, transtornadas pelos ventos, mas isto não significa que estas circunstâncias podem destruir você, podem destruir o seu futuro, aquilo que Deus tem para você. Se você não acreditar nessa mensagem, quando as tempestades vierem, quando as circunstâncias abalarem o seu barco, você vai se desanimar e aquele seu desespero vai fazer com que você pare de ir aonde Jesus te mandou ir. Vai fazer com que você desista dos planos que Deus colocou no seu coração. O que Deus quer nos ensinar através das tempestades é que nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias. Por exemplo, às vezes é exatamente pelo caminho que parece muito difícil aos seus olhos, é exatamente esse caminho pelo qual Deus quer levar você. Às vezes é por um caminho que parece que vai destruir o seu barco, e às vezes é este caminho que Deus tem para a sua vida. Mas Paulo, por que isso? Porque sem tempestade você não amadurece. Sem tempestade você não se torna aquilo que você nasceu para ser. Quando você vai cozinhar uma comida, você pega uma panela de pressão e quanto mais pressão, mais rápido ali aquela carne vai estar cozida. A pressão faz o processo ser mais rápido. A pressão te faz amadurecer em dias aquilo que levaria anos para você amadurecer. A pressão te faz crescer em semanas aquilo que levaria décadas para você crescer. Sem essa maturidade, não tem como nós voarmos os voos que Deus tem para nós, porque quando o vento vier, aquilo vai nos assustar. E ao invés da gente fazer como a águia que encara a tempestade, que entra dentro da tempestade, a gente vai fugir dela e abandonar aquilo que tinha por trás da tempestade. Por trás de algumas tempestades está exatamente aquela pessoa que você nasceu para ser. Deus criou o homem para exercer governo. Gênesis capítulo 1, no versículo 28, olha o que está escrito: eu vos dei todas as ervas, para que os homens governassem essas ervas, administrassem essas ervas. Agora essas mesmas ervas estão governando sobre os homens. Aquelas ervas estão tendo governo e nos escravizando. Quantos estão escravizados pelas drogas que foram dadas aos homens para servirem os homens, mas os homens estão se escravizando a elas. Mas Jesus veio para mudar isso. Jesus veio para mostrar como é que se vive, exercendo o governo apesar das circunstâncias, ao invés de ser governado pelas nossas circunstâncias. Quando Jesus estava passando ali dentro do barco, por uma grande tempestade com seus discípulos, a Bíblia diz que estavam todos aterrorizados. Mas enquanto isso, Jesus dormia. Por que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade? Enquanto todo mundo falava: poxa, ele não se importa com a gente, ele não percebe que nós estamos perecendo. Porque Jesus não era movido pelas circunstâncias, Jesus era movido por propósito. E ele entendeu: bom, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Então é isso que eu vou fazer agora. Você pensa, eu penso que o meu desespero vai resolver tudo. Eu penso que o meu controle, que o meu esforço, que o poder do meu braço vai resolver tudo. Mas tem momentos que a única coisa que nós realmente precisamos é descansar. É fazer uma caminhada, é tomar um banho de sol,
Por que você acha que, por exemplo, que numa prisão eles têm banho de sol? A justiça não poderia, não vão dar banho nenhum, esses caras presos mesmo. Mas por quê? Comprovado cientificamente que tirar esse banho de sol, esse momento de relaxamento que eles precisavam, faria com que a cadeia se tornasse pior e não melhor. Então, tem coisas que nós precisamos. E aí a gente acha que precisa resolver tudo, que precisa encarar tudo, que precisa trazer uma solução urgentemente, quando não existem momentos que a gente precisa descansar. É brincar com uma criança, sabe? É se divertir um pouco mais, sem ser escravo de nada. É essa vida que Deus tem para você. É que você saiba fazer aquilo que te faz bem. Como que eu posso ter uma vida que me faz bem? Uma vida abundante. Você vai compreender agora. Então, Jesus, após descansar, ele foi lá e ele tinha autoridade o suficiente para falar: mar, aquieta-te. Ei, vento, para. E aquelas pessoas olharam e falaram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ao acordar, ele falou: ué, por que vocês estão me chamando? Vocês ainda não têm fé. A tempestade estava quase virando o barco. O que Jesus esperava daquelas pessoas? Que fé é essa que Jesus estava esperando eles? Olha aqui para mim. A fé é inútil sem tempestades. Se as circunstâncias estão perfeitas, não precisa de fé para nada. É quando uma porta se fecha, é quando um negócio não dá certo, é quando uma expectativa que nós temos é frustrada. É nesse momento que nós temos a oportunidade de enxergar se temos fé ou não. E é por isso que Jesus olhou e falou: vocês estão vendo tantos milagres comigo e ainda não tendes fé? Se eu estou dormindo aqui é porque eu sei que esse meu descanso é mais importante do que essa tempestade. Tem momentos que a falta do seu descanso vai produzir muito mais prejuízo do que essa falta de paz externa. Não adianta Deus resolver as suas circunstâncias da sua vida sem resolver você. Não adianta Deus resolver os problemas do Paulo sem resolver o Paulo, porque o Paulo, desesperado, ele vai continuar criando problemas. Porque o Paulo, que ainda não aprendeu a confiar em Deus, que ainda não aprendeu a descansar em Deus, que ainda não aprendeu a repousar nos braços de Deus, ele vai continuar criando problemas. Não importa o quanto Deus resolva os problemas do Paulo, o real interesse de Deus é em resolver o Paulo. Sabe por quê? Porque olha só, Jesus mandou o mar se acalmar, os ventos pararem, e aquilo obedeceu, o externo obedeceu. Mas os discípulos de Jesus já tinham curado enfermos, já tinham feito outros milagres. Por que eles não mandaram? Por que eles não tinham aquela autoridade, pelo menos naquele momento? Sabe por quê? Porque você só tem autoridade para parar o vento externo quando você tem autoridade para parar o vento interno primeiro. O Paulo só tem autoridade para mudar as circunstâncias externas da vida dele quando ele primeiro desenvolve a autoridade que ele precisa para mudar as circunstâncias internas que ele possui. Porque, ainda que tudo esteja solucionado aqui fora, os problemas de dentro vão acabar trazendo problemas para fora. Então, o motivo pelo qual Jesus tinha tanta autoridade para parar o mar, para parar o vento, para parar aquelas circunstâncias externas, é porque primeiro ele tinha autoridade para parar a tempestade aqui dentro. Você só consegue parar uma tempestade fora de você quando primeiro você consegue parar uma tempestade que está dentro de você. Enquanto você for movido pelas circunstâncias, você também vai ser parado pelas circunstâncias. Como assim? Se eu sou movido por dinheiro, a falta de dinheiro vai me parar também. Se eu sou movido por elogios, a crítica vai me machucar profundamente e vai me fazer parar, me desanimar, desistir. Se eu sou movido pela calmaria, a tempestade vai acabar comigo, vai me tirar do propósito de alguma forma. Mas Paulo, por que isso acontece?
Por que muitas vezes nós somos tão movidos pelas circunstâncias? Por que algumas vezes nós somos tão movidos pelas nossas necessidades e não pelos propósitos de Deus? Pelas circunstâncias externas e não por aquilo que Deus deseja para as nossas vidas? Eu vou te explicar. Eu espero que essa primeira parte dessa mensagem tenha tocado o seu coração. Em breve você vai receber a segunda parte dessa mensagem sobre como exercer governo apesar das circunstâncias. Eu espero que essa primeira mensagem tenha tocado o seu coração. Por hora eu peço que você deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E em breve, muito em breve, você vai receber a segunda parte dessa ministração. Um abraço, que Deus te abençoe.